Fala turma, preparei um palpite 100% gratuito no jogo do Barcelona contra a equipe do Shakhtar, jogo válido pela Champions League, com quase 70% de retorno, isso mesmo, quase 70%. Detalhe, o Barça está pagando apenas 1,22 na sua vitória, mas eu vou criar uma aposta junto com vocês, passo a passo, e vou mostrar como palpite para vocês, beleza? Galera, eu sou o Pedro Feitosa, tipster profissional, operando aí no mercado há mais de 10 anos. Decidi criar essa comunidade para poder fazer com que vocês tenham melhores resultados no mercado de apostas esportivas, de investimentos esportivos, já que apenas 3% das pessoas que operam no mercado de apostas realmente têm resultado. E eu quero que você faça parte desses 3%, dessa pequena estatística, para que a gente possa crescer esse resultado, ao invés de ficar só dando dinheiro para as casas de apostas, beleza? Galera, tem R$5 gratuito para vocês na descrição desse vídeo, é só clicar no link e fazer o seu cadastro, vai lá na parte de bônus, ativa o seu bônus e ganha os seus R$5. Detalhe, pegou esses 5, fez uma operação, bateu, você já pode até sacar o dinheiro, você não precisa cumprir regras de rollover para poder sacar o seu dinheiro, beleza? Valeu galera, vamos embora para as análises dos jogos dessa quarta-feira de futebol, que tem Champions League, mas também tem rodada do Brasileirão. E vamos começar aí de Champions League, porque temos PSG jogando em casa contra a equipe do Milan. Na classificação, o PSG é o segundo colocado, o Milan é o terceiro colocado e o líder desse grupo é o Newcastle, que pode ser considerado aí o grupo da morte, porque você tem Newcastle, PSG, Milan e Borussia Dortmund. Detalhe, Borussia último colocado. Mas tudo pode acontecer nesse grupo, né? PSG, 2 jogos, 1 vitória, nenhum empate, 1 derrota, fez 3 gols, tomou 4. Nessa Champions aí, tem uma média de 3,5 gols. Só que você joga contra o Milan, que em 2 jogos fez 2-0. Isso mesmo, 0-0 com o Newcastle, 0-0 com o Borussia. Que é isso, hein, Milan? Rapaz, eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu acho que o Milan é o único time que não marcou nem sofreu gols nessas rodadas. Exatamente isso, ó. Pode olhar aqui, ó, quantidade de gols, ó. Chuva de gols no grupo do Bayern, chuva de gols no grupo do Arsenal, chuva de gols no grupo do Madrid. Não é chuva de gols, mas bastante gols aqui no grupo do Inter de Milão, chuva de gols no grupo do Atlético de Madrid, e no grupo do Milan você tem aqui o Milan sem nenhum gol, nem feito nem sofrido, e o Borussia ali que não fez nenhum gol e sofreu 2. É um grupo aí relativamente de poucos gols. Só que o PSG marca gols em 9 dos últimos 10 jogos e teve mais de 2,5 gols nas últimas 3 partidas. O Milan não perdeu em 8 dos últimos 10 jogos, só que aqui está o detalhe, ó. Menos de 2,5 nas últimas 4 partidas. O Milan é um time que se defende muito bem, ambas marcam não nas últimas 4. Acredito que o Milan deve conseguir segurar bastante esse jogo aí, e vou trabalhar no menos de 3,5 gols no odd de 1,44. Não é comum eu trabalhar no mercado de under, de poucos gols em Champions League, só que o futebol que o Milan vem apresentando aí e a consolidação defensiva que esse time tem, eu vou trabalhar no under, então menos de 3,5 gols, odd de 1,44. Essa é a minha análise para o primeiro jogo analisado do dia, que é o jogo da Champions entre PSG e Milan. Vamos ao segundo jogo analisado, temos o time aí do Pep Guardiola jogando fora de casa contra a equipe suíça do Young Boys, que marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos e não perdeu em 8 dos últimos 10 jogos. Na classificação, o City é o líder, 2 jogos, 2 vitórias. Young Boys é o terceiro, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Total aí de 8 gols em 2 jogos do Young Boys, 8 gols em 2 jogos do Manchester City. Uma média aí de 4 gols por jogo. Geralmente o City sim tem uma boa média. O Young Boys até que tem uma boa média over gols no Campeonato Suíço, mas na Champions nem tanto, hein? City marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais em 70%, porém, incrivelmente, vem levando gols em quase todos os seus jogos. Em 9 das últimas 10 partidas, o City tomou gol. Galera, para esse jogo, a odd do City para ganhar muito baixa. Poderíamos trabalhar aqui um gol no primeiro tempo, no odd de 1,22, se você for fazer aquela entrada múltipla, ou o mais de 2,5 gols. Sinceramente,
essa odd é a que melhor me interessa, a que eu vejo mais valor para esse jogo. É mais de 2,5 gols no jogo de Young Boys, jogando em casa contra a equipe do Manchester City, jogo válido pela Champions League. E aí vem o jogo que eu falei para vocês lá no início do vídeo, que eu ia trazer um palpite gratuito. Barcelona em casa contra a equipe do Shakhtar. O Barça marcou gols em 100% dos seus últimos 10 jogos, não perdeu em nenhum deles, ganhou 8 deles e marcou 2 ou mais gols em 70%. O Barça vem fazendo um ótimo início de temporada. Joga contra a equipe do Shakhtar, que também marcou gols nas últimas 10 partidas, não perdeu em 8 delas, mais de 2,5 gols nas últimas 3. É um time aí over gols, mas não dá para você comparar o nível do campeonato ucraniano com o nível do campeonato La Liga ou dos jogos que o Barcelona faz, né? Galera, odd bastante baixa aí para o Barcelona vencer o jogo. O Barcelona é um dos times da elite europeia que mais marca escanteios. Por quê? Joga com jogadores muito velozes na ponta, buscando o jogador de meio, que é o Lewandowski. Essa é até uma característica que mudou um pouco do Barcelona do ano passado, da temporada passada para essa, justamente por conta do Lewandowski. Então, assim, a forma como o Lewandowski joga, buscando a jogada aérea, buscando a jogada dentro da área, fazendo o pivô, aumenta muito as probabilidades de escanteios. E por isso eu vou trabalhar aqui com vocês uma operação que envolve o mercado de escanteios. Beleza? Então, eu estou aqui no site da Aposta Ganha, onde vocês ganharam R$5. Então vamos aqui de Barça e Shakhtar. E tem outro detalhe, o Barça não joga no Camp Nou, joga num campeonato menor em Montjuic. E eu não vou dizer que o estádio vai interferir diretamente nos escanteios, mas é um estádio de proporções menores. Então vamos aqui em criar aposta. Eu vou aqui em total de corners, mais de 8,5, a linha mínima. E vou de vitória do Barcelona. Aí vai dar uma odd de 68%, isso mesmo, odd 1,68 para Barça vencer o jogo e para ter mais de 8 escanteios nessa partida. Essa é a minha análise para Barcelona contra Shakhtar Donetsk. E assim como prometido, palpite gratuito na tela para vocês. O jogo é Barcelona jogando em casa contra a equipe do Shakhtar. Coloquei uma vitória do time da Espanha dentro de casa. E coloquei mais de 8,5 escanteios, que é a linha mínima de cantos para esse jogo. Deu uma odd de 1,68, 68% de retorno. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de 1.000, retorno de 1.680. Esse é o meu palpite gratuito para essa quarta-feira de futebol, quarta-feira de Champions, quarta-feira de Brasileirão. E aí na sequência eu venho com a análise aí de jogos do Brasileirão para vocês. E como eu falei para vocês, vamos agora de Brasileirão, porque temos clássico, temos Palmeiras jogando em casa contra a equipe do São Paulo. Jogo esse que eu vou estar presente mais uma vez no Allianz. Palmeiras não ganhou 8 dos últimos 10 jogos, venceu a última partida contra o Curitiba. Porém, observa aqui, menos de 3,5 gols em 100% dos seus últimos 10 jogos. São Paulo, menos de 3,5 gols em 100% dos seus últimos 10 jogos. Aí você imagina, um padrão tão forte desse, essa odd deve dar 1,10, 1,12, 1,15. Só que olha o detalhe, o menos de 3,5 gols está com a odd de quase 30%. É um padrão que se repete nas duas equipes. E não é só o padrão das duas equipes jogando cada um os seus jogos. Olha aqui os últimos jogos entre Palmeiras e São Paulo. 2-1 São Paulo, 1-0 São Paulo, 2-0 Palmeiras, 0-0 e 0-0. Ou seja, dos últimos 5 jogos, nenhum deles teve mais do que 3,5 gols. E se você observar, foram 4 jogos de não ambas e apenas um jogo com mais de 2,5 gols. E aí eu trago para vocês aqui duas possibilidades. Pedro, vou trabalhar nesse jogo com aposta múltipla, menos de 3,5 gols, melhor opção. Pedro, vou trabalhar esse jogo com aposta seca, eu quero colocar uma unidade. Aí você pode trabalhar o menos de 2,5 gols numa odd muito interessante de 1,73. E sempre que eu trago duas opções, eu digo a minha opinião. Pedro, qual é a melhor operação para esse jogo? Na minha análise, na minha opinião, a melhor operação para esse jogo é menos de 3,5 gols, numa odd aí de quase 30%, odd excelente para você juntar e fazer uma múltipla. Vamos agora com Grêmio contra Flamengo. O Grêmio marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, levou 2 ou mais gols em 60%, porém, ainda assim, teve menos de 3,5 gols em 8 das últimas 10 partidas. Do outro lado, você tem um Flamengo
que já começou com o Tite muito bem, não perdeu nas últimas 6, marcou primeiro nas últimas 5, porém menos de 3,5 gols nas últimas 10 partidas. E aí vem dois detalhes: os dois times têm um padrão de menos de 3,5 gols presente, de forma bem forte, e ainda tem um outro detalhe: os times do Tite têm essa característica de tomar poucos gols. É um time que também faz poucos gols, mas toma poucos gols. A linha defensiva do Tite costuma ser muito boa nos times que ele passa. Foi assim no Corinthians, foi assim na seleção brasileira e acredito que também vai ser assim na equipe do Flamengo. É só você tirar, inclusive, pelos últimos jogos já do Flamengo. Galera, minha análise para esse jogo, sem titubear, é menos de 3,5 gols, numa odd de 1,33. Isso aconteceu em 100% dos últimos 10 jogos do Flamengo e aconteceu em 80% dos últimos jogos do Grêmio. Teve um jogo do Grêmio, tipo assim, Grêmio e Corinthians, fugiu completamente a qualquer lógica. Pode ser que esse jogo aconteça um 3-3, um 4-2, um 5-1, um 4-0, é possível, é futebol, é evento futuro incerto, mas é pouco provável. E a gente trabalha sempre a favor da probabilidade. Vai ter vezes que não vai acontecer, mas na grande maioria das vezes a gente consegue ser assertivo, beleza? Então, palpite para Grêmio e Flamengo, menos de 3,5 gols nesse jogo, essa é a minha análise. E assim encerramos mais um vídeo de análise. Hoje trouxe análise aí de alguns jogos da Champions e alguns jogos do Brasileirão. Vou estar presente no Allianz Parque para Palmeiras contra São Paulo, um grande clássico paulista, um jogo que vale muito para a equipe do Palmeiras, já que o São Paulo já está na Libertadores. O Palmeiras vinha de uma sequência muito negativa de jogos, conseguiu vencer fora de casa a equipe do Curitiba, que ao meu ver é uma das rebaixadas do Brasileirão. Posso até estar equivocado, falando de forma muito antecipada, mas é pelo que eu tenho visto apresentar tanto o América Mineiro quanto Curitiba. Considero que já estão rebaixadas para o próximo Brasileirão Série B. Comenta aqui se você achar que eu estou equivocado, beleza? Valeu, galera, abração. Amanhã tem jogos analisados da quinta-feira de futebol.